bem? Meu nome é Sander Neves e eu vou ser o professor de vocês nessa caminhada. O primeiro passo para essa caminhada é a gente refletir um pouco a respeito das diferenças que existem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você sabe a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Antes de entrar no assunto em si, que tal a gente refletir um pouco a respeito do que seria a linguagem? O que é a linguagem para você? Você sabe definir o que é a linguagem, se alguém me perguntar? Conseguiu? Quer mais um tempo? O uso da língua a gente pode definir como a possibilidade que a gente tem de se expressar e de se comunicar. Mas é importante saber que o uso da linguagem não se restringe às palavras, não se restringe às falas. Os gestos e os símbolos também fazem parte dessa linguagem. Vamos começar a reflexão a partir das definições do que é uma linguagem verbal? Como o próprio nome já diz, a linguagem verbal é aquela que se utiliza dos verbos, seja em forma oral ou na forma escrita. Quer alguns exemplos? Quando você escreve um texto narrativo, quando você escreve uma carta, quando você está dialogando com alguma pessoa, quando você está numa entrevista, quando você está vendo uma reportagem na televisão ou lendo uma reportagem no jornal, escrevendo um bilhete, etc. Todas as formas que você se utiliza para fazer contato com outra pessoa a partir de fala ou de escrita é considerada linguagem verbal. Vamos agora para a linguagem não verbal? A linguagem não verbal, ao contrário da verbal, não se utiliza de verbo. Elas se utilizam de imagem e símbolos para passar o que ela deseja. Alguns exemplos de linguagem não verbal são o apito do juiz no jogo de futebol, uma dança, um aviso de não fume ou de silêncio, um bocejo, a identificação de placas de banheiros feminino e masculino. Tudo isso é considerado a linguagem não verbal. Há ainda uma variação da linguagem que une a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos a alguns exemplos? As charges, os cartoons, anúncios publicitários, tudo que se utiliza, tanto de símbolos, signos e verbos e textos, são considerados ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Ficou claro? Então a gente fica por aqui com essa aula e até a próxima.